A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho trazer uma reflexão baseada na palavra de Deus acerca de um assunto que vem causando muita polêmica e onde ocorre uma votação, para a legalização do aborto. Mas eu quero nessa noite frisar com vocês as consequências espirituais que pode ocasionar um aborto. O que é um aborto? É sacrificar, é matar uma vida que está sendo formada no ventre de uma mulher. Até hoje, a ciência não sabe explicar como é formado os ossos no ventre de uma mulher grávida. Algo divino. Nós somos feitos criação do Senhor. E um dos mandamentos é não matarás. Para Deus, não tem diferença de você matar um bebê e matar uma criança no ventre. Alguns médicos que são a favor dizem, mas é só um embrião, é só uma bola de carne. Mas ali já está sendo gerada uma vida. Eu quero que você anote as referências bíblicas que eu vou informar ao longo desta mensagem. Nos Salmos 139, olha o que diz o salmista. Salmos 139, no versículo 16, diz assim, no verso 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O salmista aqui, ele está declarando que antes mesmo, quando ele era o que é uma substância informe? É um embrião, um feto. Ali, todos os dias o Senhor já tinha escrito. Quando uma mulher interrompe uma gestação, ela está interrompendo os projetos de Deus. Ela não interrompe apenas uma gravidez, ela está interrompendo um projeto divino. No Antigo Testamento, no capítulo 1, profeta Jeremias, quando o Senhor se apresenta a ele e veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo, eu te dei por profeta às nações. E ele fala, mas eu sou só uma criança. E no versículo 5 de Jeremias capítulo 1 diz assim, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. A nações te dei por profeta. Olha a resposta do Senhor quando ele começa a indagar. Começa a dar desculpa por um chamado ministerial que Deus tinha na vida dele. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te santifiquei. Antes mesmo. É um anúncio de um chamado, a chamada ministerial. Antes que ele saísse da madre e da mãe, o Senhor ele tem todos os nossos dias escrito no livro. E quando uma mulher interrompe, ela aborta. Ela está abortando o projeto de Deus. Ah, irmã Natália, mas os casos de estupro, a criança não é culpada. Se a palavra diz que tem um dias escrito, é porque tem algo que o Senhor quer fazer. Tem planos que o Senhor quer concretizar em nossas vidas. A mulher que é a favor do aborto, que diz meu corpo, minhas regras, ela nasceu, querida. E agora ela se acha no direito, meu corpo, minhas regras.
A palavra de Deus é clara em dizer: não sabeis vós que sois templo do Senhor? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Quando confessamos Jesus como o nosso único suficiente Salvador, recebemos o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade passa a habitar dentro de nós. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Sou habitação do Senhor. O meu corpo não é meu. As militantes, as mulheres que batem no peito para falar meu corpo, minhas regras. Na Argentina, a idealizadora do projeto, que foi para a rua manifestar, que exibiu cartazes de crianças ensanguentadas, fazendo campanha pela legalização do aborto, morreu. Como ela morreu, irmã Natália? No procedimento de aborto. É algo tenebroso. Tem vídeos. Eles introduzem, vai puxando, vai estraçalhando. Ainda que isso aconteça, que estraçalhe ali o feto, que vai pelo ralo, ninguém nem vai saber, eles trituram. Mas o Senhor viu, o céu registrou. E vai vir consequências para a vida, tanto da mulher quanto do homem que consentiu com esse aborto. E o pior, avós, mães, não, você é muito nova, vamos interromper. Isso traz peso, isso traz consequências espirituais. O que isso pode ocasionar lá na frente? Elas se arriscam porque muitas morrem nesse procedimento. Existem aquelas que têm condição de ir numa clínica, mas existem outras, eu conheço diversas histórias que tomaram Citotec. Eu conheço o relato de uma jovem que já tinha 4 filhos, isso há uns 12 anos atrás. Ela ficou relutando, aborto no aborto, já tem 4 filhos. Ela tomou Citotec com 5 meses, já estava no 5º mês da gestação. E a amiga que ficou com ela, porque ela não ficou com medo de ficar sozinha, porque algumas, né, já instruídas pelo maligno, não, eu vou com você, toma Citotec, toma chá, que eu vou contigo, se precisar ir no médico eu vou contigo. Aí depois vai para fazer coletagem, para fazer a limpeza, porque senão pode dar uma infecção generalizada e muitas morrem fazendo isso. E quando o feto desceu sem uma parte da cabeça. E a consequência, ela não vem só para a mulher que aborta, mas vem para quem também consentiu, para quem tem parte. Às vezes, eu não abortei, mas eu dei um dinheiro para minha amiga abortar, mesma coisa. Vai ter peso espiritual para a sua vida também, porque contribuiu. Isso é muito grave, isso é muito sério. Quando a mulher ela aborta, o seu ventre passa a ser contaminado pela morte. Muitas mulheres na sua adolescência, no tempo de irresponsabilidades, que engravidaram e abortaram, lá na frente, quando se torna uma mulher adulta, que quer, agora sim, eu sou casada, tenho um marido, quero ter um filho, não consegue engravidar. E por vezes, a palavra de Deus diz, aquele que não teme ao Senhor, a maldição pode chegar até, se eu não me engano, acho que é quarta geração da família. Ou seja, a mulher abortou, ela pode lá na frente ter filhos, mas pode respingar isso na vida da neta, da bisneta. Isso é muito sério, é muito grave.
passa a ser um ventre contaminado pela morte. E mais tarde, quando essa mulher ela está entregando ali o primogênito, as primícias do Senhor. E ainda que ela tenha filhos no futuro, aquela criança vai estar sendo gerada no túmulo do irmão, do primogênito. Ela está interrompendo os planos de Deus. O bebê, no ventre da mãe, ele sente as vibrações, as emoções. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel dizendo que ela daria luz a um filho de Deus, ela foi visitar Isabel. Isabel era prima dela e esposa do profeta Zacarias. E quando Maria chegou e saudou Isabel, lá em Lucas, capítulo 1, no versículo 41, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Olha, Isabel já reconhecendo o Senhor Jesus, porque Maria veio trazer a notícia. Pois que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, do teu anúncio, da tua palavra, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Isabel aqui estava grávida, estava no seu 6º mês. E a criancinha no ventre de Isabel, que já era avançada a idade estéril, mas o Senhor tinha uma promessa na vida do profeta Jeremias, na vida desse casal, era ninguém mais, ninguém menos que João Batista, primo de Jesus, aquele que abriu o caminho para o Senhor. A palavra de Deus vai dizer mais à frente que ele é o maior nascido entre as mulheres, porque Maria foi o Espírito Santo que gerou Jesus dentro dela. Tanto que ela se espanta, eu vou ter um filho como? Se eu ainda não conheci homem. Ela estava noiva ainda de José. Naquele tempo não é como hoje. Tinha que casar, virgem. Quando diz que a criancinha saltou, que João Batista saltou de alegria, alegria é o que? É sentimentos. O bebê na barriga da mãe, ele tem sentimentos. Você sabia que tem bebê que chora no ventre da mãe? Quando a mãe passa por uma grande decepção, por um grande sofrimento, até mesmo desprezo do pai, da criança, a criança chora na barriga da mãe. Eu lembro da minha avó contando histórias. Alegria é sentimento. Um bebê no ventre já tinha sentimentos. É um assunto muito polêmico, mas o Senhor não me deixou dormir. Talvez eu seja cancelada. Minha conta do Facebook foi cancelada. Acho que essa é a 4ª conta que eu tenho no Instagram que eu tive que fazer porque estão me cancelando. Mas não me importa. Me importa é fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo vem me incomodando há dias para trazer essa reflexão. Tem mulheres me ouvindo que estão cogitando e pensando nessa possibilidade de abortar. Mas eu venho aqui trazer as consequências espirituais do aborto. Existem mulheres que tiveram abortos espontâneos. Se for investigar, abre uma legalidade no mundo espiritual. Por vezes, de repente, no passado, a mãe ou a avó abortou e a maldição alcançou a vida dessa mulher. É uma das razões. A palavra de Deus diz, eu vou ler para vocês lá em Provérbios,
26, no versículo 2, diz assim: como o pássaro que foge como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. É estar debaixo de maldição. É interromper os projetos de Deus. E no mundo espiritual, isso abre legalidade para demônios agir. Isso pode não só ocasionar um problema lá na frente para essa mulher engravidar, como pode trazer também consequências para a vida sentimental dessa mulher. Mulheres bonitas, mulheres bem-sucedidas, mas por causa desse pecado, por causa desse assassinato, e algumas escondem, a família nem sabe. E toda vez que nós escondemos pecados, nós abrimos legalidade para influências, espírito maligno agir na nossa vida. Isso é muito sério. Tem que confessar e pedir perdão ao Senhor. Sabe, queridos? Você só está falando da mulher e do homem. Traz consequência também. Porque muitos que dão dinheiro para a mulher abortar. Sou muito novo para ser pai. Sou muito nova para ser mãe. É assassinato. É tirar a vida de um ser indefeso. De um ser que o Senhor já escreveu os dias num livro. Ainda que acontecesse, o Senhor já escreveu. Ainda tem um plano na vida daquela criança que está no ventre. Qual a consequência para o homem? Muito provavelmente, lá na frente, esse homem vai ser atingido na sua virilidade, impotência sexual. Uma vida de promiscuidade, que a palavra de Deus abomina a imoralidade sexual. O sexo dentro do matrimônio tem a bênção de Deus, mas antes disso, traz consequências, porque a palavra de Deus diz, quando o homem se une, uma mulher, e se tornam uma só carne. O que acontece na relação sexual não é apenas troca de fluidos, é um pacto de sangue. Aqui no Evangelho de Lucas, quando diz sobre Maria, que ela gerou um filho, foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre dela, se você continuar lendo, vai dizer que José não tocou, nem no período que ela estava grávida de Jesus. Depois o casamento deles foi concebido, tanto que ela teve outros filhos. Mas a palavra é clara em dizer que Jesus não foi tocado nem no ventre. Porque Jesus é santo. Jesus não pecou. Eu e você somos pecadores. Mas ele não pecou. Jesus é santo. É coisa séria. É coisa séria. Se eu for cancelada, não tem problema, eu crio outro perfil. Mas eu precisava trazer essa palavra. Eu estou trazendo uma reflexão bíblica. Não adianta eu vir apresentar uma tese sendo a favor, quando eu estou trazendo para você as consequências espirituais do aborto. Não estrague a vida e o seu futuro. Quando lá no Antigo Testamento, Rebeca estava grávida de gêmeos, Jacó e Esaú. E a palavra diz que eles se mexiam muito, e a gravidez gemelar, a mulher que
grávida, engravidou de gêmeos, vai saber muito bem testificar o que eu estou falando. É uma gravidez muito incômoda, né, por causa do tamanho da barriga de 2 bebês e algumas até mais de 2, né, tem caso aí de quíntuplos, enfim. E ela sentia eles mexendo muito, ela clamou, meu Senhor, eles estão se mexendo muito. E o Senhor fala para ela que no teu ventre tem nações. Não falou no seu ventre tem 2 meninos. Falou no teu ventre tem nações. Se Rebeca aborta, se ela aborta Jacó, não, ela abortava uma nação. Para você ter uma noção de como é sério. Não é só um bebê, são nações. Gerações e gerações. A palavra de Deus é clara quando diz que aqueles que não temem ao Senhor, eles estão debaixo de maldição, que pode alcançar até a 4ª geração da família. Você já ouviu histórias? Ah, o avô morreu numa briga de bar, o filho também morreu numa troca de tiro. O neto morreu da mesma maneira. Maldição na família, maldição hereditária. Daqueles que não temem ao Senhor. Agora, se tu teme a Deus, Deus muda a sorte da geração dos filhos que você não tem ainda, que ainda vai nascer. Entende? Eu lembro quando eu era criança, eu perguntei para o meu pai, teve uma visita na escola e foi falado sobre planejamento familiar. E eu falei, pai, aí eu lembro que um menino na sala falou assim, minha mãe falou que eu sou uma camisinha furada. Não é isso. Você já foi, o Senhor já escreveu os teus dias. Não foi um acidente, não foi porque esqueceu de tomar a pílula. Foi porque Deus tem um plano maior. E eu perguntei para o meu pai, eu fui planejada? E ele falou, filha, eu e sua mãe decidimos, nós planejamos você. Mas o meu pai não sabia que já havia um plano de Deus para a minha vida. Assim como o profeta Jeremias foi chamado ainda criança. Eu só fui descobrir isso depois da minha vida adulta. E por isso eu estou aqui, sendo o profeta de Deus na tua vida nessa noite. Ei, mulher, você que está me ouvindo, que está já com a consulta marcada na clínica para fazer o procedimento de aborto. Repense. Não aborte os planos de Deus, os projetos de Deus. O Senhor vai te dar força. O Senhor vai te dar meio de sustentar essa criança. Ainda que o pai aqui da terra despreze e até está te apoiando em abortar, nós temos um Pai celestial. E só pela tua atitude de ir adiante com essa gestação, o Senhor vai te honrar. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para apadrinhar o teu filho. Não vai te faltar nada, nem para você, nem para essa criança que está no teu ventre. Porque Deus tem um plano na vida dessa criança. O Espírito Santo me traz a memória de uma jovem que conheci, que estava grávida. Quando eu encontrei ela no ponto de ônibus, ela estava com 7 meses na época. E eu falei, nossa, você tá tão bonita grávida. E ela fez uma cara assim, eu não queria esse filho. Aí eu, por quê? Porque ela estava saindo com 2 rapazes. Um era pé rapado, o outro tinha dinheiro. Era muito rico.
E ela falou, pelas contas, o pai é o pé rapado, que já tem 3 filhos. Ele já se mata para pagar pensão de 3, agora tem um nosso. Ela estava com raiva porque não era filho do pai rico. E ela falou, nem comprei nada, não comprei enxoval, não vou deixar de beber. Não queria esse filho. Passou algum tempo, eu reencontrei ela, o menino já estava com 6 anos, menino lindo. Aí a gente se reencontrou, aí adicionei ela no Facebook, na época. E ela, meu filho, meu príncipe, minha vida, razão do viver dela. Alguém que ela não queria. Mas eu tenho certeza que quando ela pegou aquela criança nos braços, ela sentiu um amor inexplicável, um amor de uma mãe por um filho. E hoje o menino é razão de viver dela. É o Senhor, é Deus, que forma no ventre da mulher. E com propósito. Queridos, quantos relatos nós temos de crianças jogadas em córregos, em saco de lixo, e são encontradas, algumas mais de 2 dias após o nascimento, ainda preso com cordão umbilical. E a criança, como explica isso? E muitas são encontradas com vida. É o Senhor que a palavra diz. Ainda que tua mãe te abandone, teu pai te abandone, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra do Senhor que garante que Ele tem um plano. Queridos, a palavra de Deus, Deus sabe, o Senhor sabe cada fio de cabelo que tem na minha e na tua cabeça. Se você for comprar cabelo, ela vai falar, 100 gramas é tanto, mas ela não sabe dizer quantos fios tem nessa lisa, nessa peruca. Quantos fios tem? Vai cortar o cabelo? Quer cortar pela metade? Quantos fios você vai cortar? Não tem como dimensionar e o Senhor sabe. Ele tem todos os nossos dias gravados, traçados, planejados. Não é de hoje que Satanás tenta contra a criança no ventre. Você conhece a história do patriarca Moisés? Havia um edito do faraó que era para matar crianças que nascessem menino, porque o homem que carrega a semente, esse povo é escravo, mas está crescendo. Vamos exterminar. Se for menina, ele mandou 2 parteiras egípcias para ajudar as hebreias. Só que elas temeram, a palavra diz, elas temeram ao Senhor. Elas chegaram lá se fingindo, não, vim ajudar aí no parto das mulheres. Se nascer, a ordem de Faraó era, se nascer menina que viva, mas se nascer menino que morra. As crianças eram jogadas no rio Nilo, eram comidas por crocodilo. Foi uma matança. Por quê? Porque viria um libertador. Você conhece a história linda de Moisés? Não dá tempo de eu ler. A palavra diz que a mãe dele colocou ele num cesto de junco. E ele foi parar onde? Lá no palácio de Faraó. E foi alimentado. E foi criado no palácio. Olha como Deus confunde. Da onde saiu a ordem para matar? Moisés foi criado, estudou nas melhores faculdades do Egito, porque o Senhor tinha um plano dele. Ele seria o libertador de Israel e Deus já sabia. Joquebede não sabia, a mãe de Moisés, porque o texto diz, e vendo que era muito formoso, escondeu. Porque eles entravam nas casas, tomavam o filho dos braços da mãe e jogavam no rio Nilo, e as crianças eram comidas por crocodilos. Muitas crianças morreram. O medo que o inimigo tem daquele que tem chamado de Deus na vida. Quem foi Moisés, queridos? Foi o libertador do povo de Deus, tirou o povo da escravidão. Através de Moisés, Deus usou a vida de Moisés para que abrisse o Mar Vermelho e o povo de Israel passasse.
Eu amo a palavra de Deus por isso. Eu estou te dizendo tudo isso. E se você ficou até aqui dando crédito a essa palavra ela vai arder no teu coração. E você vai pensar 2 vezes. É preciso que você, mulher, que fez esse procedimento, que você abortou e não contou, você tem que se arrepender e pedir perdão a Deus. Coisas na sua vida, mulher, homem, podem estar travadas. Vocês estão debaixo de maldição, porque não confessou. Então confesse e se arrependa, para que o Senhor venha mudar a tua sorte. E você, mulher, que até hoje não conseguiu engravidar, a palavra de Deus vai dizer que Isabel era avançada de idade e diz que para Deus, aqui, Lucas 1, 37, é 37? Eu vou procurar aqui o versículo, irmãos, que diz que para Deus nada é impossível. Eu estou com várias Bíblias aqui abertas. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor. Aleluia, nada é impossível para Ele. Ele faz a mulher estéril. Ele abre a madre e faz dessa mulher gerar. E nada está perdido. De repente você está achando que já passou da idade. De repente você lá na sua adolescência fez um aborto e hoje em dia não consegue engravidar. Peça perdão ao Senhor, confesse. Para que Deus venha mudar a sua sorte. Confesse. Se arrependa. Fica com essa palavra. Fica com essa reflexão. Os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. E os planos de Deus é plano de paz e não de mal, como diz na palavra de Deus. Amém? Fica com essa reflexão. Se você tem uma amiga que você sabe que ela abortou e você consentiu, peça perdão para Deus também, porque você também foi participante nesse assassinato. Peça perdão ao Senhor. O tempo não me permite, o vídeo já ficou muito longo, mas é algo que não dá para falar em poucos minutos. Mas eu conheço cada testemunho. Então não queira viver debaixo de maldição. Porque quando tem ação de demônios, há uma legalidade no mundo espiritual para a morte. Para a morte física, como muitas morrem. Mas pode trazer morte na vida sentimental, até na vida financeira. Destruição, nada dá certo, nada vai para frente. Porque é um pecado não confessado. Você está debaixo de maldição. Mas o Senhor, Ele é rico em misericórdia. Deus é misericordioso. Então confesse e se arrependa. Não adianta você confessar e não se arrepender. Se arrependa. Porque você abortou um plano de Deus, um projeto de Deus. Não desista do seu filho, mulher. Faça como Joquebede. Joquebede, ela nem hesitou. Porque naquele tempo não tinha ultrassonografia. Eu creio que Joquebede deveria pensar, tomara que seja uma menina. Mas era um menino e era formoso. Mas Deus guardou Moisés. Moisés foi para o palácio. Foi criado como um príncipe egípcio. E ela ainda amamentou ele, ganhava salário para isso. Porque se Moisés fosse criado ali como escravo, ele não teria todo o ensinamento que ele recebeu no Egito, porque o Senhor já sabia que ele iria ser líder ali do povo no deserto. Eu estou falando de mais de 1 milhão de pessoas. E mesmo se você ler Êxodo,
Deus deu toda a instrução para Moisés. Era um povo que vivia no deserto, que morava em tendas. Deus deu tudo para ele, tudo. A construção do tabernáculo, as medidas, saneamento básico, plantação, tudo. O Senhor Deus, Ele dá instrução para as nossas vidas. Deus é Pai, é um Deus de amor. Entende? Fica com essa palavra. Que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que essa palavra venha de encontro à tua vida nessa noite. E se você ficou aqui até o final, e se você conhece uma amiga que fez, um amigo seu que consentiu, envie essa mensagem, compartilha, para que ele venha refletir à luz da palavra de Deus. Fique com essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus. Ele quer mudar a tua história.